Ok. Então, pessoal, bom dia. Todos estão bem? Descansados? Todos prontos. Ok. Deixa eu aumentar o som aqui, o som de vocês está baixo. Então, pessoal, hoje o que nós vamos ver é a teoria da aprendizagem social. Por que eu encaixei essa aula entre o behaviorismo e o cognitivismo? Porque ela representa o início da união dessas duas abordagens, como se uma conexão entre elas. A gente vai falar hoje, principalmente do Albert Bandura, que foi um psicólogo canadense, e eu adoro tudo que vem do Canadá, eu adoro esse país, né? Então, o Albert Bandura é mais uma coisa que eu gosto do Canadá. Ele foi um psicólogo que começou a considerar, ele se autodenominava comportamentalista, behaviorista, mas ele foi o primeiro a começar a considerar de uma forma mais importante que existem processos mentais, mentalistas, que a gente não pode desconsiderar alguns fenômenos que a gente poderia considerar mentalistas. E ele chegou a esta conclusão dentro da criação de uma teoria do aprendizado observacional, que é aquele aprendizado observando o meio social, né, as contingências ambientais, né, que circundam o sujeito. Então, esta teoria e esta abordagem, esta forma de enxergar o ser humano, começando a considerar alguns processos cognitivos, é o que a gente vai ver hoje. A gente vai começar a entender esse modelo, né? Nós vamos hoje começar e terminar assim o entendimento deste modelo, das ideias e concepções do Albert Bandura, e vamos fazer alguns experimentos aqui, né? Alguns experimentos sociais, né? E vamos também observar alguns vídeos que foram feitos, né, por estudos considerados e orientados pelo Albert Bandura e outro por outros terapeutas, né, como o fenômeno, né, de Solomon Asch. A gente vai ver sobre conformidade social, né? Então a gente vai ver alguns fenômenos que ocorrem em decorrência do entendimento da abordagem que a gente vai ver hoje. Tá? Então esta abordagem ela une tanto os conceitos comportamentalistas, behavioristas, e já dá um pontapé inicial, coloca um pezinho ali dentro do cognitivismo. Então, o Albert Bandura teve um papel muito importante então, a gente até pode chamar ele como um dos principais precursores, né, da abordagem cognitiva, porque ele foi um dos terapeutas de sua época, um dos mais importantes, que já começou a considerar que existem processos mentalistas, né? Foi um daqueles comportamentalistas, behavioristas, que começaram a considerar que existe um mentalismo aí, existe algum processo psicológico mental, né, nos indivíduos na hora dele responder ao meio ou na hora de observar os fenômenos, principalmente, né, do meio. Então aí está a importância dele. Depois o Albert Bandura teve uma importância, o fenômeno, né, da aprendizagem social teve uma importância muito grande, né, tanto para diversas áreas da psicologia, como da psicologia da aprendizagem, escolar, né, educativa, também da dependência química, né, para os estudos e tratamento dos dependentes químicos, entender a dinâmica da dependência química. Então ele foi um autor muito importante, né? E não vai ser, eu tenho certeza que não é só nesta aula, não é só nesse dia que vocês vão ouvir falar do Albert Bandura. Ok? Alguém aqui já ouviu falar do Bandura, diretamente ou indiretamente, em alguma aula? Já citaram ele? Sim, Rodrigo? Então, em que disciplina vocês viram? Ou não foi em disciplina, foi fora?
Pode falar, Rodrigo. Oi, bom dia. Acho que foi na desenvolvimento 1, 2 que a gente ouviu falar, se não me engano. Ah, tá. Então vocês já viram a teoria do aprendizado social? Acredito que sim. Tá. Bom, então vamos acabar revisitando um pouquinho. Claro, a gente vê o Bandura em outras disciplinas, porque a abordagem dele teve uma importância, né, em diversas áreas do estudo, né, inclusive da aprendizagem. Quando a gente fala de desenvolvimento, como é que as pessoas aprendem, né, as formas das pessoas aprenderem, a gente vai ver o Albert Bandura, né? Ok, então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e vamos começar a nossa aula. Então, pessoal, vamos ver algumas contribuições, tá, do Albert Bandura para a teoria cognitiva social da aprendizagem. Olha bem o nome, né? A gente encontra essa abordagem dele com o nome original, que é teoria social da aprendizagem ou da aprendizagem social, ou a gente também encontra esse nome teoria cognitiva social da aprendizagem, ou seja, muitos já colocam o nome cognitivo nessa nesta abordagem do Bandura, porque a gente realmente ele começou a considerar processos mentalistas, embora ele não admitisse. Na época, se tu pega entrevistas, livros, ele se autodenominava um terapeuta behaviorista, né? Um psicólogo behaviorista, comportamentalista. Mas ele se dizia um psicólogo behaviorista, mas que considerava que existiam processos mediacionais entre o indivíduo e o meio. Né? Existem processos que, quando a gente responde ao meio, quando a gente observa o meio, vão influenciar o nosso comportamento. Ele considerava que o nosso comportamento não é uma resposta imediata, né, instintiva, ou somente moldada pelo meio. Não, o sujeito ele tem processos, ele tem crenças, ele tem pensamentos, ele tem uma consciência que norteia a sua percepção, para onde ele vai direcionar a sua percepção e a sua atenção. O sujeito ele tem expectativas, e essa é uma palavra muito importante, né? Ele começou mencionando, inclusive, que os indivíduos têm expectativas. E, bom, da onde vem essa expectativa? Né? Bom, essa expectativa tem que ser norteada por pensamentos que a gente tem. Né? A gente tem um anseio sobre algo que a gente vai fazer, sobre o nosso desempenho, sobre algo que vai ocorrer no meio. Né? Então a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que refletir, a gente tem que ter metacognição. Então aí o Bandura começou a, sem admitir por completo, né? Mas ele começou a botar o pezinho já dentro da abordagem que depois se chamaria abordagem cognitivo-comportamental. Então, assim, aqui é só para essa parte que é só para reforçar aquilo que eu falei para vocês. Né? A Bandura nasceu no Canadá em 1925, tornou-se doutor com 27 anos. Tá? Então, começou a atividade como professor em Stanford. No início da década de 60, Bandura propôs a teoria da aprendizagem social, segundo a qual uma boa parte das aprendizagens que o indivíduo adquire decorre da imitação ou modelagem, ou também chamado de reforço vicário. É quando a gente aprende pela observação. É por isso que é também chamado de aprendizagem observacional. A gente observa o comportamento dos outros e reproduz. Ou seja, não, o sujeito, ele consideraria isso um sujeito ativo. Não é só um estímulo do meio que vai agir sobre mim, né, de uma forma operativa, modificando o meu comportamento por reforços ou punições ou extinções, né? Não é simplesmente um meio agindo sobre mim, mas eu também observo de forma intencional esse meio e resolvo se sim ou não adquirir esses comportamentos, repetir esses comportamentos através da minha observação. E para isso eu tenho que observar, né? A gente vai ver que tem alguns processos como aquisição, retenção, né, desempenho, consequências, que são processos uh, do, de construção do reforço vicário, da imitação ou modelagem. E para isso a gente tem que considerar que, quando eu vejo algo, eu tenho que pensar algo a respeito daquilo. Né? Eu estou observando uma cena acontecer, o desempenho de uma pessoa.
Pensar aqui, eu tô vendo o vocalista do Metallica cantando lá, e tocando guitarra. Bah, que legal. Pô, eu vou tentar fazer isso em casa. Para eu querer imitar ele e fazer a mesma coisa em casa, eu tenho que ter olhado ele. De alguma forma, eu tenho que ter entendido o que ele está fazendo. Eu tenho que entender, poxa, que legal. Eu acho que a consequência do que ele está fazendo, né, é algo positivo. É algo que gratifica. Poxa, as pessoas estão olhando, cantando, levantaram os celulares, né, os isqueiros, enfim. Né, está agradando as pessoas. Poxa, que legal. Isso eu vou reproduzir. Para eu poder olhar algo, avaliar desta forma, eu tenho que ter um processo mentalista. Né? Eu tenho que ter uma expectativa positiva de que se eu fizer isso, vai dar certo. Né? E daí eu vou treinar, vou treinar, vou adquirir uma habilidade social e vou reproduzir novamente. E este processo de aprendizado pela observação começou a considerar de forma mais forte o mentalismo. O ponto forte da teoria da aprendizagem social é o fato dela reconhecer e combinar elementos das teorias comportamentalistas e cognitivistas. Para a Bandura, as estruturas cognitivas, o comportamento e o meio interagem entre si, sendo cada uma dessas influenciadas e influentes sobre as outras. Nessa perspectiva, as pessoas são o produto do seu meio. Ok, isso o behaviorismo já dizia, né? Mas, agora o porém, todavia, contudo, né? Mas escolhem e moldam este meio por um processo de interações que tem influências recíprocas. Nesta teoria emerge o conceito de modelagem, segundo o qual as pessoas podem aprender através da imitação do comportamento dos outros. Essa teoria ainda hoje é algo consensual, nomeadamente no desenvolvimento infantil. Então, quando eu moldo o meu comportamento através de influências recíprocas e eu observo, eu repito isso, né? Eu simplesmente não estou repetindo o que a pessoa está fazendo. Eu tenho que ter um processo intencional de escolher este comportamento eu quero repetir. Este comportamento eu faço uma avaliação positiva dele. Né? Esse comportamento me motiva. Eu fico motivado observando essa pessoa. Então, quando a gente fala de reflexão, pensamento, né, motivação, isso são tudo processos mentalistas que trazem uma diferenciação, né, de uma resposta de alguma forma apenas de reação a um meio, né? Um meio de alguma forma me estimula e eu respondo a este meio sem ter um processo mentalista. Não, agora ele considera que existe isso, mas existe também uma observação do sujeito pelo meio, onde ele vai levar em conta crenças, né? Pensamentos, expectativas, motivações. Então aqui, me perdoem que quando eu vou fazer esses esqueminhas aqui não é o meu grande forte, tá? Mas aqui dá para entender. Contingências ambientais e sujeito. Então, as contingências ambientais, o meio, ele estimula o sujeito, que vai emitir um comportamento respondente. Vocês se lembram da aula de behaviorismo, né? Existe um estímulo, né, que é a ação do ambiente, e um comportamento respondente do sujeito. Né? O ambiente ele pode reforçar positivamente, negativamente, punir positivamente, negativamente, e o sujeito ele vai, de alguma forma, responder a este meio. Então, ali em cima está o determina. Então, contingências ambientais determinam a resposta do sujeito. Isso aí, esta premissa do behaviorismo, o Albert Bandura já considerava. Ele considerava, né? Porque ele era um psicólogo, um terapeuta behaviorista. Porém, ele trouxe de novo a questão do sujeito também observar o meio, as contingências ambientais e influenciar de alguma forma. Né? De alguma forma, a gente interage com esse meio, através da nossa observação, através dos nossos achismos mentais, né? Dos nossos processos mentais. Então, essa parte de baixo seria já uma contribuição nova, né? Onde nós também, de alguma forma, refletimos sobre o que esse meio faz. A gente também pensa sobre o que esse meio faz. A gente tem expectativas a respeito do que o meio, né, as contingências ambientais geram.
Vocês conseguem entender esse início de diferença, esse pontapé inicial, que é como seria aquela música eu gosto de falar sempre dessa música do, do Renato Russo, né? Mudar as estações, nada mudou, mas está tudo assim meio diferente, né? Ou seja, parece que está tudo igual, mas tem alguma coisinha diferente, né? Opa, não, peraí, não é só o ambiente, né? O meio que vai me gerar processos operacionais, né? De reforços, de contingências de reforços, de punições. Não, eu também vou observar esse meio e vou entender se esse meio me motiva, se esse meio de alguma forma me gera alguma expectativa positiva, o que eu penso a respeito dele, né? Então, é um início de uma mudança na compreensão de ação-reação, de estímulo-resposta. Não, existe um processo mediacional entre as contingências ambientais do sujeito que vai influenciar a forma como ele enxerga este meio, né? Como ele responde. Imitação ou modelagem. Abordagem sociocognitiva da aprendizagem. Então, neste processo, então, vai se diferenciar do processo do estímulo e resposta. Aí a gente vai considerar que existe um pensamento, uma memória, né? Eu não falei para vocês, mas a memória, eu tenho que, para poder imitar depois, eu tenho que, de alguma forma, aprender do ambiente que eu estou enxergando, né? Eu tenho que reter essa informação em algum lugar. Onde é que é? Tem que existir, então, um processo de memória. Se a gente fala de memória, memória também é processo cognitivo, né? A capacidade de tu observar, codificar as informações do ambiente, armazenar e poder recuperar é o conceito de memória. Observar, codificar, armazenar e conseguir recuperar este conteúdo através, né? Poder trazer de novo a consciência. Isso é memória, e isso é processo cognitivo. Eu preciso ter pensamento, né? Eu preciso armazenar isso dentro de uma caixa preta, que depois a gente vai ver que alguns terapeutas, como Piaget, como o Aaron Beck, diziam, bom, existe uma caixa preta aí, onde essas informações, esses processos mentais ficam armazenados, né? Onde eles ocorrem, né? Que daí a gente vai criar depois a abordagem mediacional, né? Que daí vai aprofundar os processos cognitivos, vai se entender quais são os processos cognitivos, né? A gente vai dar nome a eles, vai criar toda uma dinâmica do processamento cognitivo, as instâncias que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas então aqui já se entendia, opa, existe pensamento, existe uma memória, existe um processamento dessa informação. Onde é que fica isso? Bom, existe um processo, então, mental aí, né? Nessa minha interação comigo, principalmente na minha observação. Porque quando a gente fala de imitação ou modelagem, eles só ocorrem mediante uma observação, né? Eu preciso observar para conseguir imitar, né? Então, eu vou observar. A partir dessa minha observação, eu vou ter pensamentos, processos cognitivos, para depois levar uma imitação ou modelagem comportamental, né? A imitação ou modelagem é o fruto de um processo cognitivo, de um processo mentalista, que a gente vai entender agora a seguir. Fases do processo de aprendizagem por observação. Então, primeira fase, observa um modelo de comportamento e reconhece o que o caracteriza. Então, simples observar. Eles estão enxergando o que está ocorrendo no meio. Comportamento de uma pessoa. Tá? Nesse momento ocorre o quê? A gente tem que, ali do lado, estou botando mais ou menos o processo cognitivo, processo mentalista correspondente. Então, para isso eu preciso prestar atenção, né? Perceber as características importantes do modelo. Tem então usar algumas coisas que depois a gente vai chamar de processos cognitivos, que vocês vão ter na disciplina de processos cognitivos, que é algumas instâncias cognitivas, como atenção e percepção, né? Para eu poder perceber algo, eu tenho que usar os meus órgãos dos sentidos. E também tenho que, de alguma forma, interpretar. O processo de percepção, ou que a gente chama de senso-percepção, eu tenho que sentir, ou seja, receber os estímulos luminosos, né, de imagem,
ou auditivos, ou táteis, ou gustativos, táteis, né? Eu já falei? Auditivos, olfativos, gustativos, acho que falei todos. E eu tenho que dar uma interpretação para isso. Não é só ver, eu tenho que dizer, olha, isso aqui que eu estou observando é tal coisa, né? Age de tal forma. E para eu também poder perceber algo em específico, eu tenho que usar atenção. Atenção como se eu direcionasse todos os meus processos perceptivos para um foco. Eu direciono todos os meus sentidos para um foco específico, ou seja, isso é a atenção, é a vigilância, é a minha capacidade de direcionar a minha percepção para um objeto, uma situação, uma pessoa específica, né? E manter. Então a gente está falando de duas coisas, ainda além dentro da atenção a gente está falando de dois processos: vigilância, que é a capacidade de focar a percepção num objeto específico, e tenacidade, é manter o meu foco naquele objeto a ponto de eu conseguir entender o que está acontecendo, né? Então, na fase de aquisição, a gente tem já diversos processos mentalistas, que vai desde a capacidade perceptiva, de perceber e interpretar as informações do meio. Então, não é só enxergar, eu tenho que interpretar. Quando a gente fala de percepção, existe a interpretação da informação sensorial, né? Ah, isso é tal coisa, né? E quando eu estou interpretando, interpretação é um processo que envolve pensamento, que envolve crenças, né? Dependendo das crenças que nós temos, a gente vai interpretar de uma forma diferente ou não, né? Depois que quando vocês entrarem em processos cognitivos, vão ver que existem processos cognitivos de follow-up ou top-down, que são processos que envolvem a tua capacidade de dar significado àquilo que tu está enxergando. Por exemplo, se eu mostro aqui uma foto de uma peça de avião, né? Quem entende de avionismo vai ver, ó, isso é uma peça de tal parte do avião, enfim. Outros vão olhar, pá, não sei o que é isso, sei lá, uma chaleira. Não vai entender o que está vendo. Então, para eu interpretar, eu estou só reforçando, quando eu estou interpretando o que eu estou enxergando, existe um processo que já envolve memória, que já envolve conceitos, né, conhecimentos declarativos, semânticos declarativos, que é todo aquele conhecimento literal que nós temos. Então, aí, o processo de aquisição, que já é o início, já existe aí um bombardeamento mentalista. Tá? E entendo que na época o Bandura nem considerava exatamente tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas hoje a gente sabe que quando a gente fala de atenção e percepção, tem todos esses processos cognitivos, né? De capacidade de interpretar aquilo que a gente vê do meio e de direcionar. Quando a atenção, quando eu direciono todos os meus sentidos, né, para um foco único, tem que ter também um processo intencional, né? O Tolman já trazia isso lá no behaviorismo, né, junto com Skinner, né, que existe uma intenção no sujeito. A intenção já é um pezinho ali no mentalismo. Eu já falava para vocês na aula, né, sobre behaviorismo, quando o Tolman falava em intenção, opa, como assim intenção? Como é que eu penso? Eu de forma proposital desejo fazer algo, né? Não, aí já existe algum processo mentalista que lá eles negavam, não, né? Eles não queriam admitir, mas aqui o Bandura já começa a admitir, opa, não, existe algum processo aí, né? Ok? Então, aquisição existe atenção e percepção, para poder entender, reconhecer o que está acontecendo. O segundo passo seria a retenção, tá? Que é a capacidade de eu conseguir, primeiro, ter a primeira fase. Na primeira fase eu vou estar observando, né, e codificando o que eu estou enxergando, dando algum sentido, e eu tenho que armazenar isso, né, dentro de mim, para depois poder reproduzir, ou imediatamente ou depois. Então eu tenho que armazenar isso dentro de mim. Nem que seja numa instância de curto prazo ou de longo prazo, mas eu tenho que armazenar. Esse armazenamento, né, essa retenção desta informação que eu estou observando, passível de recordação, a gente vai chamar, então, de um processo de retenção que vai envolver uma memória. A gente já considera que existe, para eu poder recordar, existe uma memória, né? Onde é que fica a memória?
A memória não está flutuando por aí, né? A memória está dentro de um processo mentalista do sujeito, né? O sujeito ele não tem uma nuvem, um iCloud, né? Dentro dele ele tem um processo mental, onde ele vai conseguir reter essa informação. Ele não vai simplesmente responder ao meio de uma forma reativa. Não, ele vai reter o conhecimento lá dentro dele, né? Para depois conseguir recordar. Tá? Ele vai ser passível de recordação. Terceira fase do processo de aprendizagem por observação, ou imitação, ou modelagem. Se o comportamento for aceito como próprio e tiver consequências positivas, e suscetível de conduzir será suscetível de conduzir a sua reprodução. Ou seja, eu tenho que reproduzir. Aí está a essência da imitação e da modelagem. Eu, primeiro, observo, né, percebo, fico atento àquele estímulo, eu retenho este conhecimento, eu armazeno ele e reproduzo. Mas não é simplesmente reproduzir. Dentro dessa reprodução já tem um processo de avaliação, né? E daí coincide um pouquinho, daí entra um pouquinho das teorias também behavioristas. Eu vou avaliar se esse comportamento ele, de alguma forma gratifica o sujeito na interação com o meio, né? Ou seja, quando eu observei aquele comportamento, o sujeito obteve gratificações, obteve recompensas do meio? Sim ou não? Ah, se sim, legal, vou uh, vou reproduzi-lo, né? Agora não, achei que o sujeito teve uma consequência negativa, punitiva, aversiva na relação com o ambiente. Ah, então minha avaliação vai ser negativa de reproduzir esse comportamento, né? Então a gente presta atenção, percebe, interpreta os estímulos do ambiente, a gente retém essa informação para ser passível de recordação, a gente reproduz daí esse comportamento se, dentro de todo esse processo, a gente entender que aquilo que a gente observou teve uma consequência positiva para o sujeito ou negativa. Eu vou depois passar um vídeo para vocês, que é o experimento do João Bobo, não sei se vocês já viram. Se já viram, vamos ver de novo, porque eu programei para aula hoje. Eu vou passar para vocês. Não sei se todo mundo já... Quem conhece, faz uma mãozinha aí. Quem já viu o experimento do João Bobo? Não? Tá. Ótimo, que bom. Alguma coisa vai ser novidade hoje. Então, nesse experimento se reproduz bem isso junto com as crianças, né? Esse experimento tentou avaliar se a gente, quando a gente vai fazer um processo de aprendizagem por observação, por imitação, se realmente existe essa terceira etapa de a gente reproduzir quando a gente observa que existem gratificações do sujeito no meio. Então esse experimento ele veio para fazer a gente entender se realmente isso é real ou não. Eu vou deixar o suspense para a hora do vídeo vocês verem isso. Tá? Então aqui ele considerava que quando eu vou optar por reproduzir, né, vou bater o martelo, não, eu vou reproduzir, eu vou imitar esse comportamento. Eu faço isso porque quando eu observei esse comportamento, eu já estava julgando se esse sujeito estava obtendo gratificações ou punições pelo meio. Né? Então existe também uma modelagem nossa, mas a gente escolhe, né, se o sujeito estava sendo gratificado, opa, aí vale a pena eu reproduzir. Se o sujeito não estava sendo gratificado, eu penso, opa, não vou fazer isso. Por quê? Pela expectativa do sujeito. Se eu observo um comportamento, né, e o sujeito foi gratificado, eu tenho uma expectativa positiva. Eu vou treinar essa habilidade. Né? Eu vou ficar imitando, vou treinar a estabilidade social, para depois, né, conseguir, para depois eu ter essa gratificação. Também quero ser gratificado. Né? Ou não. O sujeito foi punido, opa, não vou reproduzir, porque eu não quero ser punido. Né? Então existe um algo mais. Né? Quando eu consigo olhar o outro sendo punido ou gratificado, e eu, de alguma forma, reflito sobre isso, julgo isso, para ver se eu vou reproduzir ou não, isso é um processo também puramente mentalista. Julgar, tomar decisões, né?
optar por um comportamento ou não, baseado naquilo que eu estou observando, a reflexão, isso é metacognição, isso é cognição pura. Né? Porque eu receber um estímulo do meio punitivo ou reforçador e reagir, manter um comportamento, né, desejável ou parar de emitir um comportamento desejável, isso é ação-reação, é behaviorismo clássico. Agora, observar isso acontecendo com uma pessoa, refletir sobre isso, né, e através dessa reflexão eu gerar uma expectativa positiva pela imitação desse comportamento, isso é puramente mentalista. Você tem que envolver processo de tomada de decisão, julgamento, reflexão. Então, nesse desempenho tem todos esses processos mentalistas também. Né? Tomada de julgamento, tomada de decisão, pensamento, metacognição, né, que é reflexão. Tudo isso é cognição na sua essência, no seu estado puro. Né? E consequências. A consequência do comportamento iria enfraquecer ou aumentar, né, a frequência com que ocorre, ou seja, estar motivado para aprender e reproduzir o comportamento. Eu praticamente falei as duas, perdão, a terceira e a quarta juntas. Então, o desempenho é quando eu avalio se o sujeito teve gratificação ou se ele teve uma consequência punitiva no seu comportamento, né? E daí, observando isso, eu vou optar em reproduzir essa imitação ou não, baseado nas consequências do que ele teve. Então, a última fase é o reproduzir, de acordo com aquilo que eu observei do desempenho dele, se ele foi gratificado ou não. Então, eu vou me motivar. A quarta fase é me motivei, fiquei com uma expectativa positiva e vou reproduzir. Então, a terceira, eu observo, né, o meio, vejo se o sujeito foi gratificado ou não. Na quarta, baseado nessa observação de gratificações, né, ou punições, eu vou me motivar ou não. Eu vou gerar uma expectativa positiva ou não. Daí vou reproduzir ou não. Se a minha avaliação do desempenho for positiva, há uma grande chance da minha motivação ser maior, minha expectativa ser maior, e eu reproduzir um comportamento. Se a observação for punitiva, a chance de eu me motivar, a minha expectativa ser positiva é baixa. E de reproduzir, por consequência, também é baixa. Estão me entendendo? Tá claro para vocês? Tá bom. Ok. Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Então, as contribuições de Bandura. Né? Álvaro Bandura adotava uma forma de behaviorismo diferente de Skinner. Ele questionava a total negação dos processos cognitivos e mentais e propõe uma aprendizagem social ou uma abordagem socio-behaviorista. A teoria de aprendizagem social marca o terceiro estágio, o estágio neo-behaviorista, no desenvolvimento da escola do pensamento behaviorista. Então, a gente tem três fases bem delimitadas. Uma primeira fase do behaviorismo, que é caracterizado pelo Watsoniano, pelo Watson, né? Watsoniana, onde ele considerava só mais processos de aprendizado referentes ao condicionamento clássico. Depois a gente tem uma segunda fase, né, onde a gente tem o principal expoente, o Skinner, né, onde já se considera processos operacionistas de que a gente reage ao meio baseado em punições, gratificações ou extinções comportamentais. E nessa terceira fase há uma adição de um processo mentalista, o início de um processo mentalista, onde se considera que existem processos mentais envolvidos. Principalmente na teoria que o Bandura criou do processo de modelagem, de imitação, né, através da observação social. Então, se eu observo algo e eu opto por, se eu consigo perceber, atribuindo significado a essa minha observação, eu consigo reter através de um processo de memória. Eu consigo avaliar e julgar se aquilo que eu estou observando está tendo uma boa resposta, uma resposta ruim na interação com o meio. E isso me gera expectativas e motivações. Todos esses processos envolvem mentalismo. Né? Então, aí ele começou a contribuir
né, com a consideração desses processos mentais, né, principalmente para esse processo, né, essa abordagem da aprendizagem social. Como já foi visto, a teoria cognitiva social de Bandura é uma forma menos radical do behaviorismo que a de Skinner, justamente por essas considerações de que existem processos mediacionais. Entretanto, Bandura era behaviorista, aquilo que eu falei para vocês, né? O Bandura ele ainda se considerava. Ele começou a considerar que existem processos mentalistas, mas ainda, na sua essência, ele era comportamentalista. Sua pesquisa tinha como objetivo observar o comportamento das pessoas durante a interação, o que antes era sempre enquadrado em comportamentos adquiridos por condicionamento operante. Bandura enfatiza que a influência dos esquemas de reforço externo dos processos de pensamento, tais como crenças, expectativas, instrução. Para ele, as reações aos estímulos são autoativadas, entretanto, iniciadas pelo próprio indivíduo. Ou seja, quando observa algo acontecendo e opta por fazer todo esse processo de modelagem, ele é um processo intencional, parte do indivíduo. Ou seja, não é só o meio que nos determina, que age sobre nós e nós vamos ter um comportamento respondente. Não, eu também observo este meio, eu também avalio o que está acontecendo nesse meio, né? Eu tenho processos de percepção, de memória, de julgamento, né? Motivações, expectativas. Quando um reforço externo altera um comportamento, é porque a pessoa tem consciência da resposta que está sendo reforçada e antecipa a recepção do mesmo reforço ao repetir o comportamento da vez em que a situação novamente ocorrer. Então, eu tenho que ter consciência, eu tenho na mão o processo de resposta. O meio não vai simplesmente me moldar, né? Senão eu não tenho na mão o meu processo de resposta. Eu sou simplesmente moldado pelo ambiente. Não, quando o ambiente me emite estímulos, né, ou quando eu observo o meio, eu lanço mão de processos cognitivos para optar repetir ou não. Eu tenho uma opção baseada na minha observação do meio, né? Então, existe agora um componente diferente. O sujeito ele não é só determinado, ele também determina suas próprias ações. Ele tem autonomia, né? Ele tem o conceito mentalista do processo cognitivo, ele traz a liberdade para o indivíduo. Eu não simplesmente sou fruto de uma determinação do meio. Eu também sou influenciado pelo meio. Somos. Mas eu tenho liberdade de escolha daquilo que eu realmente vou ser. Porque eu interpreto isso que eu estou recebendo. Eu julgo isso, né? Para avaliar se eu vou querer repetir ou não. Okay? Por isso que os experimentos de Watson, quando ele tentou, né, nem sempre tinha sucesso, porque ele achava que podia determinar o comportamento das pessoas através de experimentos, e nem sempre dava certo. Por quê? Porque as pessoas, no fundo, elas têm um julgamento daquilo que você está fazendo com elas. Você pode tentar influenciar através de reforços, de punições, mas as pessoas interpretam isso, né? Elas têm um julgamento do que está fazendo. É um processo seletivo constante, não? Assim, tu tens uma... Tá me ouvindo? Tô. Tá. Não, eu digo assim, o meio te propõe, digamos, o tempo inteiro estímulos, né? De todas as ordens, todos os meios. Eu disse que essa modelagem, na verdade, é uma remontagem constante em cima daquilo que da tua bagagem. Então, tu vai tendo sempre um processo seletivo diante dos estímulos do meio. É isso? Então, mentalmente, tu seleciona aqueles estímulos que te interessam, aí passa pelo processo mentalista total, aí de seleção, julgamento, etc. E aquela modelagem, se é que eu estou entendendo, a modelagem significa que eu seleciono de todo o processo do qual o meio me oferece e adoto aquilo como comportamento que eu chamo de modelo. Mas a seleção, ela depende do que o meio me oferece naquele momento e mais a minha bagagem toda para que eu passe a me interessar ou não por aquilo. É isso? Excelente. Quando vocês forem estudar processos cognitivos e abordagem cognitivo-comportamental, vocês vão ver que no processo de percepção existem fenômenos, né? Quando a gente estudar as instâncias cognitivas, né?
Porque a nossa percepção ela é seletiva, porque a gente é bombardeado por informações o tempo inteiro, né? Através dos nossos olhos, dos nossos, né, ouvidos, dos aspectos táteis. Agora estou encostando aqui na mesa, eu tô recebendo um estímulo do meu cotovelo encostando em cima de uma mesa, né? Os aspectos olfativos, gustativos, a gente está toda hora recebendo informações do meio. A gente é bombardeado. Tu entra num shopping, tu vê muitas pessoas, muitas lojas, muitas cores, muitos sons, ruídos o tempo inteiro. Nossa percepção, ela faz um processo de seleção. Ele é seletivo. A gente recebe essas informações, essas informações, de todas as informações que está recebendo, algumas vão ficar num limiar pré-perceptivo, porque a gente não vai escolher elas. A gente vai selecionar informações que a gente deseja ter do ambiente. Por exemplo, estou procurando uma loja de violão. Estou lá procurando a Multissom, dentro do Guatemi. Eu vou desconsiderar os outros estímulos, as pessoas que estão passando ao meu redor, porque eu estou intencionalmente focando a minha percepção em um aspecto específico. Eu estou selecionando. Nossa atenção sempre é seletiva. Isso vai sofrer também influência das nossas crenças e pensamentos. Porque quando eu estou, por exemplo, vou dar um outro exemplo para a gente entender isso. Eu estou observando um político que eu venero. Tá lá o cara falando. E o cara, digamos que seja um, sei lá, tá na moda falar fascista, né? O cara é um fascista despreparado para a função, enfim. Daí as pessoas dizem, meu Deus, esse cara não fala nada com nada, esse cara não entende nada de política, meu Deus, esse cara é autoritário, meu Deus, esse cara, né, tem os pensamentos retrógrados, né? Então, meu Deus, esse cara, enfim, tá querendo trazer de novo o pensamento teocentrista, enfim, quer desconsiderar a ciência. As pessoas começam a observar um monte de coisas nesse sentido. E tem pessoas que gostam dele, que daí pensam não, mas só um pouquinho, olha só que político maravilhoso. Ele valoriza a família, ele valoriza, né, ele quer aprender, ele tem uma política que eu considero importante de tolerância zero com os crimes, com os criminosos, enfim. Por que algumas pessoas enxergam uma coisa e outros enxergam outras? Porque a gente vai moldar nossa percepção, a gente vai perceber algo baseado nas minhas crenças também, nos meus pensamentos. Se esse sujeito ele tem aspectos que me agradam, que de alguma forma interagem com a minha forma de pensar, né, com as minhas crenças, a minha consciência, a minha percepção, ela vai selecionar, vai ser seletiva para captar de tudo que ele fala e prestar atenção e armazenar somente aquelas coisas, principalmente aquelas coisas que me agradam. E a minha percepção vai desconsiderar todo conjunto de informações que para mim não me servem. Né? Por isso que às vezes você vê, meu Deus, mas essa pessoa fez tal coisa. Não, mas ele é bom porque tal. A pessoa só presta atenção naquilo que lhe interessa, naquilo que, de alguma forma, conversa com as minhas crenças. Então, eu vou selecionar aquilo que tem no ambiente, eu vou perceber aquilo que está no ambiente, a minha atenção vai ser, e a minha percepção vão ser seletivas àquilo que, de alguma forma, dialoga com aquilo que eu aprendi antes, os meus aprendizados anteriores, e aquilo que para mim é importante. Então, a gente tem uma tendência, e esse fenômeno ele se chama favoritismo, é a tendência de a gente selecionar do ambiente aquilo que, de alguma forma, a gente já tem de conceitos sobre o ambiente. Por exemplo, se inicialmente eu vejo uma pessoa e eu acho essa pessoa maravilhosa, querida, eu gosto muito dela, daqui a pouco essa pessoa vai falar coisas, ela pode num discurso falar coisas terríveis, e eu vou pensar, não, ela pisou um pouco na bola, mas olha só, ela também falou coisas boas. Eu vou 90% do que eu percebi vão ter sido coisas boas. Por quê? Vai ser só a parte boa que me interessa, porque eu já considero aquela pessoa uma pessoa legal. Então, vai ser o fenômeno do favoritismo. Eu vou selecionar aquilo que, de alguma forma, corresponde àquilo que eu já aprendi no ambiente. Então, tem todos esses fenômenos, depois a gente vai ver mais a fundo. Aqui eu já estou entrando mais a fundo em processos cognitivos, né? Vocês vão ver que nas próximas 3 aulas, vocês viram que eu deixei 3 aulas, tá? Embora talvez a gente use 2 e a outra a gente vai fazer alguns experimentos, né? Para a gente ver a parte cognitiva, porque a gente vai ver bastante coisa assim, sobre os conceitos, né? Entender um pouquinho como é que funciona, embora a fundo mesmo, vocês vão ver em teorias e técnicas 2. Mas a gente já vai entender um pouquinho mais a fundo como é que são esses processos cognitivos, como é que isso acontece, né? Quais são esses fenômenos. Então aqui, o sujeito ele tem já uma intenção, o sujeito ele tem na mão, né,
aquilo que ele escolhe ouvir, aquilo que ele escolhe perceber, aquilo que ele escolhe repetir para um processo de julgamento, de decisão, né, de reflexão. Ok? Professor, eu queria perguntar uma coisa. Assim, essa Cristiane. análise... Oi. Essa análise, na verdade... Deixa eu abrir a câmera aqui. Tem que me ver. Essa análise, na verdade... como dizer... Que tu pode avaliar o outro. O outro é bom, o outro é ruim. Ele vem daí dos níveis de consciência do sujeito? O nível, eu diria assim, a consciência, o estado de consciência é aquilo que te permite tu conseguir apreender as informações do meio, né? Se tu tá lúcido, se a tua consciência está obnubilada, né? Se ela está estreita para um estado de sonolência, uso de medicações, né? Se tu está com a consciência de alguma forma alterada por um perturbador do sistema nervoso central, ou se tu está com a ausência total de consciência, né? Pelo sono ou por um coma induzido. Então, a consciência é a instância onde tu pode, se ela funciona corretamente, né? Tu consegue refletir, pensar, né? É aquilo que te dá a base dos teus processos de interpretação, de metacognição, para que eles possam ocorrer de uma forma ideal, né? Consciência é a lucidez. Se eu estou lúcido para conseguir entender e compreender aquilo que eu estou captando do ambiente e aquilo que está ocorrendo dentro de mim também, né? A consciência é conseguir refletir, ter condições para refletir daquilo que está acontecendo dentro de mim, os processos físicos, cognitivos, mentais, me dar conta disso e também estar lúcido o suficiente para conseguir perceber o que ocorre ao redor, no mundo externo, né? Então, E outra coisa, assim, aquelas avaliações que a gente tem, né, do bem e do mal, né, que é bem típico de criança, né? Ou é todo bom ou é todo mal. Só que daí a sociedade se baseia muito nisso, né? Dessa ambivalência, né? Isso tem a ver também com essa avaliação do comportamento, são conceitos aprendidos. São conceitos aprendidos, né? Por exemplo, tem pessoas que crescem ou cresciam dentro de uma determinada cultura onde a subserviência da mulher, onde a mulher ser obediente, onde a mulher não poder mostrar o seu corpo, onde, estou dando exemplos, onde ser autorizado um homem adulto casar com uma criança é o certo, é o correto, é um comportamento do bem, normativo, ético baseado, né? É um comportamento moral baseado em éticas, né? A princípios éticos de uma determinada sociedade. Isso é um conceito aprendido. A pessoa nasce dentro de um contexto onde isso é reforçado, onde através de um processo de observação isso é visto como algo gratificante que não tem consequências negativas. A pessoa acaba tendo o seu aprendizado baseado nessas concepções desta sociedade. Então, sim, tem sentido a gente entender de que nosso aprendizado do que é certo e errado também é baseado na observação das contingências ambientais reforçadoras, punitivas, né? Através da nossa observação, da nossa consciência disso, da nossa reflexão do que a gente observa. Então, é muito aprendido pelo meio. Embora o indivíduo ele tem aquilo que eu falo para vocês, a cognição, o conceito de cognição, ele dá uma liberdade para o indivíduo, porque se eu interpreto algo, claro que eu tenho uma tendência a aprender de acordo com a observação se algo que eu estou vendo gratifica ou de alguma forma pune. Porém, isso pode me gerar uma formação reativa. Eu posso observar algo e entender que é gratificado, entender, não, mas isso é errado. Por quê? Porque eu tenho um processo próprio de interpretação do meio, né? É próprio meu. Então eu posso entender algo que é visto como doloroso como algo bom, algo que me estimula, né? Baseado na minha interpretação, minhas primeiras vivências com o meio. Né? Daqui a pouco eu vejo na sociedade as pessoas a violência na sociedade, as pessoas agindo com violência, né, para conseguir o que querem. E vejo que muitas vezes as pessoas conseguem, né? Eu posso pensar, bom, mas eu considero isso errado porque eu aprendi em casa, conversando com meus pais, de que isso é errado. Claro que no fundo tudo é processo de aprendizado baseado em experiências com meios, né? Mas eu posso também ao mesmo tempo ter aprendido algo e optar não seguir. Daqui a pouco
eu vejo que meu pai me falava algo de a gente tem que ser extremamente rígido com as pessoas, a gente tem que não demonstrar emoções. E daí eu vejo que meu pai, na relação com a minha mãe, ele tem uma relação terrível, onde eles brigam justamente por causa disso. Eu opto por não seguir um aprendizado que meu pai me passou, que ele tentou me reforçar pela minha observação. Para vocês verem como a observação é importante, como a observação e esses fatores observacionais de aprendizagem por observação que envolve o processo cognitivo vai quebrar com aquele sistema de reforço ou punição direta, estímulo, resposta. Não é só isso que existe. Eu também tenho que observar e pensar algo sobre o meio. Refletir sobre o que realmente acontece. Ele pode todo dia chegar para mim e dizer, não demonstre as emoções, não demonstre os sentimentos. Demonstrar aquele ethos da hipermasculinidade, né? De, se você demonstrar os seus sentimentos, você não é homem. O homem não pode mostrar sentimentos. Eu vejo na relação do meu pai com minha mãe problemas, distanciamento, eu não sinto amor. A partir dessa observação, eu vou refletir, vou interpretar, né? Vou julgar e vou tomar decisões de seguir o que ele está tentando me reforçar ou não, baseado naquilo que eu observo e eu penso sobre isso. Então, o meio não me determina mais. Eu também observo o meio e chego às minhas próprias conclusões. Então, muito mais do que a normativa que influencia o valor. Sim, sim. Porque quando a gente fala de processo normativo, de conformidade, eu não sei se isso quer me dizer de conformidade normativa, que é quando eu me adequo ao meio baseado naquilo que as pessoas fazem, independente do que eu penso. Né? Eu vou me adequar ao meio, mesmo que eu pense que é errado, eu vou fazer igual. Porque é baseado, quando a gente fala de conformidade normativa, é isso. Eu observo reforçadores e punições no meio, mas eu vou repetir um comportamento que a grande massa faz, para ser aceito socialmente, né? Então, meu Deus, meu pai, todas as pessoas agem assim nos relacionamentos. Os homens não mostram as emoções. Então, eu temo ser uma pessoa que mostra as emoções e que destoe do grande grupo, porque daí eu seria o errado, né? Então, mesmo sabendo que demonstrar emoções e sentimentos não me faz menos homem, mesmo pensando isso, eu vou ser um cara que não vou demonstrar, pelo medo de alguma forma ser repreendido socialmente. Isso a gente chama de conformidade normativa, né? Onde eu, mesmo não concordando, eu acabo me adequando a este meio para não contrariar o meio, para não, de alguma forma, destoar da grande massa de pessoas. Isso a gente chama de conformidade normativa. Existe também a conformidade informacional, que é quando eu observo esse meio e me convenço que aquilo é o correto. Então, Cristiano, eu posso também observar as coisas erradas acontecendo e pensar, não, é assim o jeito certo de fazer. Homem realmente não pode demonstrar as emoções. É errado os homens mostrarem e demonstrarem emoções e serem afetivos. Então, eu não devo ser assim, porque é errado. E se convence dentro, através do seu processo de interpretação, de que aquilo é errado. E daí, tu te adequa e aprende assim. Daí a gente chama de conformidade informacional. Então, existe a conformidade informacional, que é quando tu observa um meio e tu resolve ser igual a todo mundo, para não contrariar, e aprende que assim é o correto. Né? Tu entende e te convence que esta é a forma correta. E tem a conformidade normativa, que é aquela assim, quando tu observa o meio, tu não concorda, pelo teu próprio processo de julgamento, interpretação, que são únicos, mas tu resolve, mesmo assim, te comportar como todo mundo para não destoar, para não ser socialmente criticado. Eu não sei se de alguma forma acabei respondendo ou se eu fiquei viajando, fui muito longe, o que não é incomum. Não, eu acho que respondeu, é que é bem complexo, né? É. Na verdade, eu consigo compreender, então, que até o aprendizado, não sei se eu tô viajando, mas não deixa de ser uma escolha, né? Porque sim. não existe uma normativa em relação ao aprender, né? Sim. Seria isso, então, né? Agora eu entendi a palavra normativa que tu quis, da forma que tu quis dizer, acho que entendi. Então, sim, a gente, no fundo,
essa teoria do Bandura, que considera que nós observamos e chegamos a conclusões, né, nós interpretamos, nós tomamos decisões que são próprias nossas, únicas nossas, e traz a liberdade, onde a gente quebra com o conceito que o meio nos determina. Não, o meio também determina um pouco, o meio não nos determina, o meio nos influencia. É uma diferença pequena na nomenclatura, mas muito grande de conceito. Ou seja, eu não sou determinado pelo meio como Skinner, né, Watson entendiam. Não, eu sou influenciado, mas eu também tenho um processo único de tomada de decisão, de interpretação do meio, que é o único meu. Né? Obrigada. Ok. Pessoal, fazemos um intervalinho de 15 minutos? Tá. Então, nos vemos às 9h50. Aqui? Então, vamos fazer um intervalinho de 15 minutos. Agora são 9h36. 9h51 a gente se encontra aqui, tá bom, pessoal? A gente vai ter uma parte bem bacana. Vou passar uns vídeos para vocês, para a gente ver como é que se aplica. Né? A gente vai fazer uns experimentos com vocês. Vai ser bem... Para mim vai ser divertido, espero que para vocês também, tá? Mas a gente se encontra aqui na volta. Um abraço a todos. Crianças. A base sobre a qual o processo experimental foi baseado foi demonstrar que certos comportamentos eram aprendidos pelas crianças ao imitar as ações de modelos adultos. O estudo envolveu 36 meninos e 36 meninas, entre 3 e 5 anos de idade. Eles eram todos alunos da creche da Universidade de Stanford. As crianças foram organizadas em 3 grupos. 24 foram expostas ao modelo agressivo e 24 ao modelo não agressivo, e o restante ao grupo de controle. Os grupos, por sua vez, foram divididos por sexo. Os pesquisadores garantiram que metade das crianças fosse exposta às ações de adultos do mesmo sexo e a outra metade a indivíduos do sexo oposto. De forma individual, tanto no grupo agressivo como no não agressivo, cada criança era observadora da conduta de um adulto em relação ao boneco João Bobo, boneco inflável de plástico de 1,5 metro de altura, que ao ser atingido, recuperava novamente o equilíbrio. No cenário do modelo agressivo, o adulto começou a brincar com os brinquedos na sala por cerca de 1 minuto. Após esse período, o modelo iniciou um comportamento agressivo em relação ao boneco, acertando-o usando um martelo de brinquedo para golpeá-lo no rosto. No modelo não agressivo, o adulto brincou com o boneco. Por último, no grupo de controle, não existia observação prévia de interação com nenhum modelo. Mais tarde, as crianças foram uma a uma para a sala com os brinquedos e o boneco João Bobo. As conclusões. Bandura determinou que as crianças expostas ao modelo agressivo eram mais propensas a agir com agressões físicas do que aquelas que não foram expostas a esse modelo. Com relação aos resultados referentes às diferenças de gênero, eles apoiaram fortemente a previsão de Bandura de que as crianças eram mais influenciadas por modelos de seu próprio gênero. Além disso, entre as crianças que haviam estado presentes no cenário do modelo agressivo, o número de ataques físicos exibidos foi maior nos meninos do que nas meninas. Ou seja, os meninos mostraram mais agressividade quando se expuseram aos modelos masculinos agressivos. Por outro lado, em 65, foi realizado um experimento semelhante ao do boneco João Bobo para estabelecer os efeitos de recompensar ou castigar comportamentos errôneos e violentos. As conclusões que foram obtidas validaram a teoria da aprendizagem por observação. Quando os adultos são recompensados por seu comportamento violento, as crianças são mais propensas a continuar batendo no boneco. No entanto, quando os adultos são repreendidos, as crianças, consequentemente, param de bater no boneco João Bobo. Como vimos, as crianças tendem a imitar aquilo que vem em seus modelos ou figuras de referência. Por essa razão, é muito importante prestar atenção nos comportamentos e atitudes que temos,
tanto no ambiente familiar quanto no educativo. E aí, pessoal? Deu para entender um pouquinho, assim, a moral do experimento do João Bobo e aquilo que a gente está conversando? Né? Porque o que aconteceu nesse experimento? Eles dividiram as crianças em 3 grupos. Um grupo seria o grupo de controle. Para que existe um grupo de controle? É justamente para a gente ver se aquilo que a gente vai observar nos grupos experimentais, que são o não agressivo e o agressivo, se eles ocorreram por causa das mudanças, os experimentos que foram feitos, ou se seria um comportamento normal, mesmo se não tivesse feito experimento nenhum. Então, controle por exemplo, se no grupo agressivo os resultados de interação com o João Bobo fossem iguais ao do grupo controle, não foi o estímulo agressivo que mudou o comportamento. Então, o grupo controle serve para isso, para a gente controlar esses experimentos, se tornarem um pouco mais experimentais, né? Ou quase experimentais, no caso. E a gente tinha 2 grupos. Um grupo com crianças que não receberam estímulos, né? Que não observaram, né, o comportamento agressivo, e teve outro que teve a observação de comportamento agressivo. O que ocorreu é que nos grupos onde eles observavam alguém tendo um comportamento agressivo com o João Bobo, eles tinham uma tendência a reproduzir mais o comportamento agressivo na relação com o João Bobo. E também existia uma tendência a se reproduzir mais, com mais facilidade quando a pessoa que estivesse emitindo esse comportamento fosse do mesmo sexo da criança, do mesmo gênero. Então, quando se estava num grupo onde se havia um comportamento agressivo, né, com o João Bobo, existia um modelo de comportamento agressivo com o João Bobo, as crianças tinham uma tendência maior de emitirem, reproduzirem, imitarem esse comportamento agressivo com o João Bobo. Ainda mais quando fosse uma pessoa fazendo do mesmo sexo, tá? Mais do que nos grupos de que não havia este comportamento. Depois, mais tarde, se reproduziu esse mesmo experimento com gratificações, ou seja, a pessoa ia lá, batia no João Bobo e ganhava uma recompensa por isso. Daí, quando se fazia isso, a criança, o percentual de crianças que repetiam esse comportamento agressivo se tornou maior ainda, porque daí existia a recompensa, o processo de observação de, opa, esse comportamento foi gratificado pelo meio. E essas mesmas crianças, quando observavam que esse comportamento era repreendido, começavam a não reproduzir mais esse comportamento. Diminuía o número de crianças que reproduziam comportamento agressivo, por eu perceber que aquele comportamento agressivo ele era punido pelo meio. Né? Então, nesse experimento, se valida as 2 teorias. Tanto a teoria de Skinner, de que o meio, de alguma forma, ele influencia, né, o nosso comportamento. Ele influencia porque não molda. Não foram todas as crianças que reproduziram o comportamento. As crianças interpretam. Né? E, de certa forma, elas observam e desejam reproduzir ou não, né? Quando a gente considera desta forma. Porque ali tem um experimento, mas as crianças também já trazem uma carga daquilo que elas consideram certo ou errado. Né? Existem tem um outro experimento que eu não separei para vocês, que é muito interessante, que pegavam crianças pequenininhas, uma menininha bem pequenininha, e outros meninos pequenininhos. Eles chegavam e diziam para eles, diga um elogio para a menina. Você é bonita. Tá, diga outro elogio. Você é muito querida. Tá, agora bata nela. Daí a grande maioria dos meninos não bateu. Dizia, não, é errado. Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Pelo entendimento, mesmo sendo reforçado, não, bata nela, vai ser legal, bate. Ele era reforçado pelo ambiente ao ter um comportamento de bater numa menina. Daí os meninos paravam e diziam, não, eu vou fazer isso, não se bate numa menina, é errado, né? A violência é errada. Então, as crianças traziam
essa manifestação de que nós não somos só moldados pelo meio, nós interpretamos esse meio, né, baseado no nosso aprendizado, né, que a gente teve com as nossas bases familiares, e também a nossa observação do meio, aquilo que a gente chega à conclusão do que a gente observa. Então, o meio pode nos influenciar, mas ele não nos determina. Nesse experimento, houve, claro, a demonstração do quanto o meio pode nos influenciar, mas não influencia por um todo. E, claro, que quando exerce essa influência, quando a gente observa o meio gratificando o comportamento de alguém, isso reforça mais a minha conclusão de que aquele comportamento ele pode ser adotado por mim. Né, de que seria interessante eu reproduzir aquele comportamento. Se aquele comportamento é punido, eu não vou optar por... aumenta a probabilidade de eu não querer reproduzir aquele comportamento porque ele foi punido. Querendo ou não, este instrumento, essa teoria mostra a influência do meio, mas também comprova muito a teoria da aprendizagem social do Bandura, por observação, porque as crianças reproduziam pela observação. Elas chegavam a uma conclusão: eu vou reproduzir, eu vou deixar o ambiente me influenciar pelo meu entendimento de que aquele comportamento é gratificado ou não, eu não vou repetir, né, porque os meus conceitos internos me levam a ter um outro tipo de comportamento. Eu avalio aquele comportamento como não imitável, como não interessante para eu reproduzir. Não sei o que vocês estão pensando. Ficou claro para vocês o vídeo? Foi legal assistir? Tá, deixa eu ver, eu tenho um outro vídeo aqui. E esse padrão de reprodução, tá? A gente tem... se vocês forem para pensar, se a gente entende que a gente sempre está avaliando se um comportamento ele é gratificado, se no processo de observação, né, das contingências ambientais, aquilo que as pessoas fazem, eu chego à conclusão se eu vou imitar ou não, baseado na gratificação, né, se a pessoa é gratificada ou punida, se isso de alguma forma influencia meu processo de expectativa, de reflexão, se eu vou adotar aquele comportamento ou não, nesse processo cognitivo, a gente pode entender que os meios sociais que a gente está inserido, se eles têm comportamentos específicos que são gratificados, isso pode influenciar o nosso comportamento. Né? Daí isso vai gerar as teorias da conformidade social. Tá? Eu vou apresentar para vocês mais um vídeo para vocês verem como o meio pode nos influenciar. Tá? Esse é bem interessante. Só um pouquinho. Quando eu estou com o zoom ligado... To answer that question, we set up a hidden camera experience. Peraí. Tá. Vou compartilhar com vocês aqui mais um vídeo, tá? To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules.
have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as Professor, o senhor está sem som. Ups, perdão. Então, assim, esse vídeo último foi para a gente poder observar o processo de observação do ambiente, e quando nós optamos por imitar, por reproduzir um comportamento, ele também está baseado na nossa observação se esse comportamento, ele, de alguma forma, socialmente, ele gera uma gratificação. Né? Se eu observo um comportamento e vejo, poxa, esse é o comportamento correto, porque todo mundo está fazendo, e nessa teoria, ele não falou ali, mas quando é um comportamento unânime, a tendência de eu reproduzir é muito maior do que se eu vejo algumas pessoas só fazendo. Se só 3 pessoas ali estivessem levantando, a chance de ela se levantar também era muito baixa, era de uns 5%. Agora, quando todo mundo levanta, tem o fator da unanimidade, a pessoa tende a querer se adequar ao ambiente, porque entende que aquilo é o correto, é aquilo que todos fazem. E ela acha que se ela não fizer, ela não vai ser gratificada, ou ela vai ser punida pelo meio, pelos seus iguais. Então ela observa, avaliou, entendeu, opa, existe uma razão para todo mundo estar fazendo, isso aqui é um consultório, então eu tenho que reproduzir, porque se eu não fizer eu vou estar destoando das pessoas, daqui a pouco eu posso receber alguma punição do meio, ou não ser bem aceita, então eu vou reproduzir. Quando a gente faz isso, quando a gente reproduz um comportamento que a gente observa que é gratificado, ou que é aceito socialmente, a gente vai estar ativando no nosso cérebro uma área da recompensa, que se chama núcleo accumbens, que é um núcleo que fica dentro do nosso sistema límbico, né, que é de recompensa, que é uma área praticamente aditiva, que ela busca sempre a recompensa, né, tanto na experiência individual como na experiência
social, né? Então, quando a pessoa começa a agir em conformidade com o grupo, ela entende, opa, estou fazendo aquilo que socialmente é aceito, aquilo que seria o correto, dentro da avaliação que ela chegou. Nesses experimentos tem pessoas que não reproduzem, né? Porque avaliam, não vou fazer isso. Né? Mas a maioria tende a tentar repetir um comportamento que se observa que é gratificado de uma forma, é aceito socialmente. Né? E vocês viram que ali o pesquisador falou no final que isso pode nos ajudar a nos ajustar ao meio, a sermos socialmente aceitos e agirmos em conformidade com coisas que são importantes, regras, né, regras éticas, sociais, normativos importantes, porém, também nos faz reproduzir erros do passado. Né? Por exemplo, eu sou de uma cultura onde eu fui educado dentro de uma cultura extremamente machista, né? Extremamente racista. E eu tenho que estar sempre lutando contra esses padrões machistas, né? Racistas, né? Que impregnam a sociedade aonde eu cresci. Né? Que se criou como padrões normativos e muitas pessoas reproduziam, mesmo não concordando, mas porque todo mundo fazia. Né? Então, quebrar com isso e a nossa mudança, as grandes mudanças e revoluções sociais que combatem padrões estigmatizados, errados, né, discriminantes do passado, mostram o quanto o meio sim nos influencia, mas ele não nos determina. Né? Por isso que a gente está tendo uma mudança, uma evolução na sociedade, seja na questão de gênero, seja numa questão racial, seja uma questão com relação aos padrões patriarcais, né, do passado, que a gente está começando a mudar com muita dificuldade, muita resistência. Então, isso mostra que, claro, se manteve esses padrões muito tempo por um padrão, por um dos fenômenos que manteve esse padrão, né, esses fatores sociais de discriminação, enfim, que eu estava comentando com vocês, é sim uma questão de conformidade social, de padrão de repetição por observação, mas nós temos liberdade, nós interpretamos isso e por isso a gente começou a quebrar com esses padrões. Né? A nossa liberdade cognitiva que é permitida pela nossa cognição, pelo nosso pensamento, a nossa reflexão, né? As nossas motivações e expectativas permitem que a gente também quebre com esses padrões. Então, esse experimento foi para mostrar como funciona o padrão por imitação, mas que ele não é uma regra geral. Eu vou mostrar depois para vocês um outro experimento agora, inclusive agora para vocês, para mostrar como isso não é um padrão, nem sempre se adequa. Né? Ainda mais quando não existe unanimidade. Quando a gente tem uma pessoa revolucionária num grupo, a gente consegue ter uma quebra de paradigma e isso encoraja os outros a não seguirem um padrão de conformidade. Eu vou mostrar no vídeo a seguir agora para vocês. Estão entendendo, né? Que eu quero do jeito que eu estou querendo passar para vocês, né? Agora eu vou mostrar o experimento de Solomon Asch, tá? Nele mostra um padrão de conformidade social, mas depois a gente mostra uma quebra. Peraí. Eu peço perdão por serem vídeos antigos, mas são vídeos bem importantes, tá? São vídeos... Estão observando aqui? Estão enxergando o vídeo? Não. Não? Ainda não. Peraí. Agora vai aparecer. Vou reproduzir, tá, pessoal? But an experiment is not a public opinion poll. It examines behavior under the pressure of social forces, as the experiment of Solomon Asch reveals. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the 3 lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the
De novo, quase esqueço de tirar o microfone. Pessoal, então o que ficou para vocês? Chocante, né? O que isso levou vocês a pensarem? O que vocês acharam do vídeo? Incrível, né? Como por pressão de um grupo, de influência de um grupo, né? Às vezes a gente abandona algumas convicções para se adequar, né? Se normativar a um grupo. Isso acontece ou por uma distorção cognitiva, querendo ou não, a gente começa a acreditar de que aquilo é correto. Então isso só mostra que isso também é processo cognitivo, né? Eu observo o meio agindo de uma forma e eu questiono o meu pensamento. Não, o que eu pensei, o que eu avaliei, que é daquele tamanho, não pode ser, porque o grupo inteiro está pensando desse jeito, então eu devo estar errado. Então eu distorço o meu pensamento, eu distorço a minha percepção, eu nego a minha percepção para ceder à influência do grupo e imitar o comportamento que possivelmente vai ser gratificado, porque todo mundo está acertando, né? Não vou ser eu que vou errar. Isso a gente chama de conformidade informacional, né? Que é quando eu estou observando um comportamento, mesmo que inicialmente eu estranhe, não, se existe uma unidade, uma unanimidade, né, eu distorço a minha percepção para atender, né, para ser consonante com aquilo que o grupo está observando. E muitas vezes as pessoas também entendem que conseguem perceber que as pessoas estão erradas, mas o meu comportamento está certo, ou minha percepção está correta, porém eu não vou emiti-la para não gerar um mal-estar na minha relação com o grupo, que a gente daí vai chamar de conformidade normativa, que é quando eu adequo o meu comportamento, mesmo não concordando com aquilo que é feito no meio, mas para não me sentir repreendido, para não me sentir não consonante com este grupo, né? E isto ocorre, é um fenômeno que ocorre 37% das vezes, é um fenômeno expressivo, né? Então, a cada 3 pessoas, uma, né, acaba aderindo a este comportamento de seguir o grupo. Nem sempre, né? Porque a gente sabe que o meio nos influencia, não determina. Mas existe sim uma influência das pessoas negarem o que estão vendo para imitar aquilo que o grupo está fazendo como comportamento certo, aquilo que vai me gratificar. Só que isso tem um efeito da unanimidade. Vocês viram que quando é colocado um par, uma outra pessoa que também vê da forma correta, a outra pessoa se sente mais encorajada a perceber as coisas como elas realmente são e colocarem a sua opinião, né? Então esse é um outro fenômeno da conformidade social. Quando não há unanimidade, eu sinto mais espaço para poder expressar a minha opinião. Isso ajuda a gente entender os vários fenômenos sociais, né? Não só a questão do racismo, né? Do etnicismo, das fobias, né? E dos preconceitos referentes a gênero, né, com relação à nossa visão patriarcal, mas também em relação a costumes, né? Quando a gente vê uma cultura onde uma pessoa adulta casar por encomenda, né, por tradição familiar com uma criança que vai ser prometida a ela e se manter por anos e anos, né, sem ter uma voz ou sem ter vozes significativas que contestem esse tipo de padrão social, né? Esse tipo de fenômeno ajuda a gente a entender um pouquinho como é que isso, por quais condições isso se manteve, né? Então, ao mesmo tempo que é interessante, é chocante, né? A gente observar esses fenômenos. Isso é um Uma coisa interessante, há uns anos atrás, vamos deixar os anos em parênteses, eu fui estagiária numa agência de publicidade aqui em Porto Alegre, e na época tinha uma sala dos espelhos, que eles faziam aquelas pesquisas do comportamento do consumidor, né? Então, pegava um produto, aí botava o produto lá com um grupo e a gente ficava lá atrás tinha um espelho na sala, só que o espelho, na verdade, era um vidro que tu ficava observando as pessoas, né?
E era muito, assim, legal, porque tu via a pessoa mexendo naquele produto no grupo e tu via depois a pessoa individualmente mexendo naquele produto, né? Tinha uns até que botavam o produto dentro da bolsa, umas coisas assim, porque não tava ninguém olhando, né? Então é muito legal, porque daí tu consegue ver exatamente aquela questão dos valores que tu estava falando antes, né? O que que tu faz quando ninguém tá te vendo? Ou como tu é, assim, como tu te coloca, né? O não dizer, o não expressar, né? Então é bem interessante. É bem isso, são fenômenos que mostram a influência do grupo, mas que também reforçam o processo cognitivo, a interpretação que eu faço. Como a interpretação que eu faço pode alterar, distorcer a realidade que eu estou enxergando, ou ela pode também me fazer querer me juntar a um grupo, né? A uma normativa de um grupo, uma forma de um grupo se manifestar, né? Então, e são experimentos, são vídeos que justamente foram colocados para reforçar a nossa visão sobre o aprendizado social, o aprendizado por observação, né, que pode gerar conceitos corretos, conceitos distorcidos, mas que partem da base da minha observação, daquilo que eu elejo como gratificante, aquilo que eu avalio como correto e passível de passar para aquelas etapas de aquisição, de retenção, né, de avaliação do desempenho e consequências, para eu poder emitir uma imitação, né, uma reprodução por observação ou não. Mas é bem isso como vocês estão vendo. Vou voltar para a nossa apresentação. Mas é isso mesmo, acho que vocês estão pegando a moral. Esse processo de entendimento do comportamento social e da aprendizagem social gerou um conceito, a formulação de um conceito pelo Bandura, que é o conceito da autoeficácia, que a minha percepção, isso é uma evolução do conceito do Bandura, que é a minha observação sobre a minha capacidade de realizar um comportamento. Porque não basta eu observar um comportamento e eu imitar ou eu reproduzir. Eu tenho que me sentir encorajado a fazer se eu me sinto capaz. Se eu consigo me observar e me sentir capaz de fazê-lo. Né? Por quê? Eu posso observar um comportamento de um cara fazendo acrobacias, achar incrível, sentir vontade de fazer e mesmo assim não fazer. Por quê? Porque eu não tenho habilidade. A minha percepção sobre a minha capacidade de executar e de reproduzir é baixa. Isso também é cognição. A autoeficácia é cognição, porque é a minha percepção sobre mim mesmo, é a minha percepção sobre as minhas capacidades. Né? Se eu consigo reproduzir algo ou não. E daí isso gerou um conceito que o Albert Bandura criou, né? Que é o conceito da autoeficácia, que seria este aqui. Quando existe um problema, algo a ser resolvido, ou algo a ser... a palavra problema aqui significa assim, as contingências do meio. Tá? Até talvez contingências do meio fosse mais adequado. Ou seja, o meio que eu estou inserido está me exigindo algo, está me pedindo algo. Ou eu estou observando algo do meio. Sempre quando eu tiver que reproduzir algo ou emitir um comportamento, eu vou fazer um processo de avaliação interno das minhas habilidades. Ali a gente vê habilidades sociais e autoeficácia. Antes de avaliar a autoeficácia, claro, já vou ter alguns aprendizados de vida, né? Alguns comportamentos que eu reproduzi ou não, que eu treinei ou não na minha vida, né? Que eu acabei repetindo ou não, por imitação, por observação. Quanto mais eu repito um comportamento, mais eu me torno perito nele, mais eu desenvolvo uma habilidade social. Então, quando o ambiente, né, me gerar um problema, algo a ser resolvido, né, e eu tiver habilidades positivas relacionadas a esse problema, a minha autoeficácia ela vai ser maior. Ela vai ser consonante com as minhas habilidades sociais. Eu vou perceber, opa, eu tenho conhecimento para isso, então eu me sinto autoeficaz para realizar essa atividade. E daí a minha expectativa, minha motivação, ela também vai ser positiva. E daí a minha ação vai ser propositiva. A chance, a probabilidade de eu executar uma imitação, uma reprodução de um comportamento, né, ou realizar uma tarefa, vai ser maior. Quando o ambiente me exigir um desempenho
e eu não ter sido previamente treinado naquela habilidade, a minha autoeficácia ela vai ser baixa. Se a minha autoeficácia for baixa, ou seja, a minha percepção sobre as minhas capacidades e habilidades for baixa, a minha expectativa de executar também vai ser baixa. E a minha ação tende a ser diminuída. Para a gente entender isso, eu vou fazer uns experimentos com vocês. Tá? Eu vou compartilhar aqui uma tela, tá? De uma gratificação. Tá? Deixa eu abrir aqui uma coisa, só para a gente... Ó, eu vou botar aqui uma recompensa, tá? Deixa eu compartilhar então aqui a tela com vocês de uma recompensa que vocês podem ganhar ou não. Deixa eu ver aqui. Seria bom ganhar isso como uma recompensa por algo honesto a se fazer? Alguém gostaria? Ó, a Pietra curtiu, né? Então tá, vou te usar como exemplo então, Pietra. Quem mandou? Você é a primeira a levantar o dedo. Eu pulo as pessoas pelo comportamento proativo. Eu acabo inibindo as pessoas de participar da aula assim, né? Mas tudo bem. Pietra, vou pedir que tu tire o microfone um pouquinho. Eu quero que tu visualize esse dinheiro, tá? Na tua mente. Tu não tire isso de mente, tá? Eu quero te dar esse dinheiro. Quero muito mesmo, tá? Eu quero te recompensar com esse dinheiro todo aqui, tá? Porém, vou parar nosso compartilhamento de tela, e eu vou compartilhar com você uma outra imagem. Eu vou te pedir uma tarefa, tá? Essa tarefa vai envolver um desafio, tá? Eu vou querer... Ó, vou compartilhar agora a nova tela com vocês. Eu vou querer que a Pietra... Deixa eu ver se eu achei aqui o correto aqui. Eu vou querer que tu vá para ponta de um prédio e tu fique nesta posição, bem nesta altura, neste local aqui. Eu vou querer que tu fique durante 30 minutos ali te equilibrando, na pontinha, desta forma. Tu topa? Não? Ela tá negando. Por que tu não quer participar? Então, por que tu não quer fazer isso? Eu morro de medo de altura. Eu acho que Mas até é muito sei lá, pequeno. Mas é muito... ia me jogar, eu acho que eu ia me jogar. Né? Ou desmaiar, enfim, né? Mas tu acha então que tu não iria conseguir ficar muito tempo ali? Com certeza não ia. Acho que nem um segundo. Ok, tudo bem. Vou confessar que eu também não sou fã de altura mesmo. Agora eu vou mostrar uma coisinha para vocês. O que acontece aqui? Vamos ali embaixo, tá? Eu apresentei um desafio, um problema, a contingência do ambiente, que é: Pietra, olha essa mala aqui cheia de dinheiro. Que legal que é poder receber. Ela quer pegar esse dinheiro. Mas daí, dentro desse problema, eu disse, olha, só chegar na ponta de um prédio de mais de 20 andares. Ela não tem a habilidade, ela não treinou muito isso na vida. Quem tem medo de altura não fica toda hora se colocando em lugares altos e nem se equilibrando, né? Eu posso apostar ou posso... tenho a tendência a imaginar de que a Pietra não está toda hora em pontas, em morros, né, em lugares altos, olhando para baixo, ficando na pontinha, porque isso é desagradável para ela. Ela não treina essa habilidade. Por isso, a autoeficácia dela, para isso, é baixa. Ela não se vê como capaz, porque ela não treina isso. Ela acha que não vai dar certo, que ela vai se jogar, que ela vai cair. Enfim, ela já imagina coisas ruins. O que é se imaginar coisas ruins? Quando ela fala, eu acho que eu vou cair, que eu vou me jogar, é expectativa baixa de desempenho. Né? Ela não treinou essa habilidade na vida dela. Não costuma fazer isso. A autoeficácia, por isso, é baixa. A percepção sobre a capacidade é baixa. Isso gera uma expectativa negativa de que algo de ruim vai acontecer. Por todo esse processo, a habilidade dela ser baixa e não ter treinado. A autoeficácia ser baixa, por a percepção da capacidade de ser mais abaixo. Pela expectativa de resultado ser negativa, a ação tende a ser inibida. O que ela falou? Não, eu não vou fazer. Né? Foi o resultado deste processo. Agora eu vou mudar um pouquinho. Agora vamos ser legal também com a Pietra, porque o intuito não é só punir a pessoa. Né? Deixa eu compartilhar uma outra coisa.
Pode ser que isso também não agrade tanto a pessoa, mas porque vai de pessoa para pessoa, né? Como aquilo esse conceito que a gente está vendo, a gente procura, né, reproduzir ou fazer ações para algo que nos chama atenção. Daqui a pouco isso pode não chamar tanto a atenção da Pietra, mas vamos considerar que existe a possibilidade disto, sim, de alguma forma motivá-la. Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. Aqui. Pietra, agora a recompensa é essa. É um apartamento de luxo lá na orla do Rio de Janeiro, tá? Bom, mesmo que... Não sei se isso te agrada, essa imagem, tá? Mas se não te agradar, bom, pode vender e ganhar um bom dinheiro. Né? Prefiro a Serra, prefiro, né? Mas é ganhar um apartamento de luxo lá na orla do Rio de Janeiro. Essa é a tua recompensa, tá? Agora, o que eu vou te pedir, para tu poder ganhar isso, tá? Tu vai ter que cumprir também, de novo, um desafio que eu vou te passar, tá? Cadê o desafio? Tá aqui. Vou compartilhar a tela novamente. Vai ter que resolver esse problema agora, é um novo problema. Tu pode resolver para mim? Olha, no caso, matemática para mim é uma coisa meio difícil. Eu sei que são contas bem simples, mas 3 mais 1 não quanto é que dá? assim, na verdade. 3 mais 1 dá quanto? 4. 4 mais 4. 8. 5 mais 6. Eu acho que é 11, porém não tenho certeza. Tudo bem. 6 mais 8. Também não sei. Tem tempo para resolver. Eu te dou tempo. Eu posso pegar uma calculadora? Pode. Eu posso pegar uma calculadora? Pode. Tá, só um minutinho. É que realmente, de fato, assim, eu zerava todas as minhas provas de matemática no colégio. Eu tinha muita dificuldade com matemática. Enquanto tu vai pegando, eu vou te perguntando outras coisas. 8 mais 0. Quer? 8 mais 0 é 8, né, gente? Pelo amor de Deus. Daí eu não 6 mais 1. 6 mais 1? 7. 7 mais 1. 8. 6 mais 2. 8. 5 mais 2. 7. 7 mais 4. 11. 6 mais 0. 6. Não precisa nem pegar a tua calculadora. Vocês viram agora? Não. A Pietra, ela participou, ela se encorajou a fazer. Por que será que isso aconteceu? Dentro desta nossa abordagem aqui, eu apresentei um problema que agora ela treinou na vida dela. Embora ela não goste muito, bom, mas ela já, muito mais de ficar na ponta de um penhasco, ela já fez contas de adição. Né? Então, a autoeficácia dela, vamos concordar que é maior para aquela de ficar na ponta de um penhasco. Né? Então, ela se vê mais capaz de resolver contas de adição do que ficar na ponta de um penhasco. Então, ela já treinou essa habilidade, ela tem uma autoeficácia maior para realizar essa atividade. A expectativa dela é um pouco mais positiva, embora não seja muito positiva com a matemática, mas é mais positiva, o que encorajou a ação proativa, positiva. Ela participou, ela se encorajou. Porque se eu levasse ela para aquela ponta daquele prédio lá, né, a beiradinha lá daquele prédio de, sei lá, 30 andares, mesmo com todo o incentivo do mundo, fazendo ela cheirar as notas de R$50, ela provavelmente não ia nem chegar perto. Mesmo eu encorajando. Por quê? Porque a autoeficácia dela seria muito baixa. E a expectativa seria contaminada por pensamentos ruins, imagens mentais ruins, ela se vendo caindo lá de cima, né? Enfim. Né? Então a ação seria inibida. Então, esse processo também está relacionado com a aprendizagem. Né? De como é que eu vou me colocar para realizar atividades. Né? Porque isso também mostra o quanto, quando eu for reproduzir um comportamento, eu também tenho que ter uma expectativa positiva do efeito em mim. Porque eu posso ver essa ação ser recompensada em outro, mas se eu não tenho autoeficácia, eu não vou reproduzir o comportamento do meio. Né? Não é tão simples assim, eu vejo uma pessoa ser recompensada, eu vou repetir o comportamento. Não, não é tão simples assim. Eu tenho que observar o comportamento e dentro do meu processo de reflexão, eu vou avaliar a minha autoeficácia. Eu vou avaliar, eu tenho essa capacidade? Vale a pena eu desenvolver essa capacidade? Qual é a minha expectativa? É positiva ou é negativa? E daí eu vou fazer um comportamento ou não. Tá? Então esse é o princípio da autoeficácia do Bandura.
Ficou claro para vocês? Ok. Teoria social cognitiva de Bandura, além de ser uma teoria behaviorista, o sistema de Bandura era cognitivo. Ele enfatizava a influência dos esquemas de reforço externo nos processos de pensamento, tais como crenças, expectativas e instrução. O que é instrução? É habilidade social, a minha capacidade de fazer algo. Para Bandura, respostas comportamentais não são disparadas automaticamente por um estímulo externo, como em uma máquina ou um robô. Ao contrário, as reações aos estímulos são autoativadas, iniciadas pela própria pessoa, de forma autônoma, né, de forma voluntária. Quando um reforço externo altera o comportamento, é porque a pessoa tem consciência da resposta que está sendo reforçada e antecipa a recepção do mesmo reforço ao repetir o comportamento na próxima em que a situação ocorrer. Aqui é para mostrar a diferença da teoria, reforçando de novo aquilo que a gente estava vendo, do estímulo-resposta e do estímulo. Antes de eu dar uma resposta, tem todo um processo de crenças e pensamentos onde eu vou avaliar expectativas, habilidades sociais, se o comportamento é reforçado pelo meio, se não é reforçado pelo meio, o que eu penso sobre isso. E é o pontapé inicial para a abordagem, cognitivo comportamental que a gente vai ver a partir da próxima aula. Desse modo, o processo cognitivo exerceu um papel importante na teoria social cognitiva de Bandura, diferenciando a sua visão da de Skinner. Na opinião de Bandura, não é o esquema de reforço em si que produz efeito na mudança do comportamento de uma pessoa, mas o que ela pensa desse esquema, desse processo. A aprendizagem ocorre não pelo reforço direto, mas por meio de modelos, observando o comportamento de outras pessoas e nele fundamentando os próprios padrões. Para Skinner, o controlador do reforço regula o comportamento. Para Bandura, o controlador do modelo social regula o comportamento, que somos nós. Então, eu regulo, eu controlo a minha avaliação sobre os modelos sociais e a partir da minha avaliação do que ocorre no meio, eu vou reproduzir um comportamento ou não. E para isso, eu tenho que avaliar se o comportamento, para mim, é interessante, o que eu penso desse comportamento, o que eu reflito a respeito desse comportamento, se é um comportamento que é reforçado, né, se ele recebe gratificações do meio, se ele não recebe gratificações, se eu tenho habilidade social e autoeficácia para reproduzi-lo ou não, quais são as minhas expectativas baseadas nisso, minha motivação. Então, tudo isso regula a minha relação com o meio, esses processos cognitivos que antes eram negados. A abordagem de Bandura consiste em uma teoria de aprendizagem social, porque estuda a formação e a modificação do comportamento nas situações sociais. Bandura criticou Skinner por usar apenas um único sujeito na observação, na maioria das vezes ratos e pombos, em vez de pessoas interagindo umas com as outras. Poucas pessoas vivem isoladas socialmente. Bandura afirma que os psicólogos não devem considerar relevantes para o mundo moderno as descobertas de pesquisas que ignorem as interações sociais. Então, nós somos seres sociais. Todos os nossos fenômenos não podem ser observados em um fenômeno de laboratório, observando ratinhos. Não. Nossos pensamentos, nossos processos cognitivos, nossa forma de interagir com o meio sofre influência, ou com as coisas, né, sofre influência do meio social onde a gente está vivendo, né, da cultura, das normas, né, das regras sociais, da forma como as pessoas se relacionam, da forma e dos modelos que observam se são modelos corretos ou incorretos, errados, da forma como esses processos de interação com o meio são gratificados ou não, e que expectativas e que pensamentos, reflexões isso me gera, né, que é um modelo muito mais rico do que o processo de alguém me reforçou, isso vai aumentar meu comportamento, minha resposta positiva, alguém me puniu, isso vai diminuir a minha resposta. Não, não é um modelo tão reducionista e simplificado assim. Bandura veio para reforçar, amplificar essa visão e trazer o fator mediacional, o processo cognitivo na minha avaliação dos estímulos que vêm do meio. E abriu as portas, né, foi um dos precursores do processo da abordagem cognitiva comportamental, desta visão e concepção diferente de ser humano. Quero abrir um espaço para vocês falarem um pouquinho o que ficou, se deu para entender a aula de hoje, se ficou claro para vocês. A palavra está com vocês.
Se não entendeu nada, tudo bem. Se não entendeu nada, eu explico de novo depois numa outra aula, não tem problema. Nenhuma dúvida, então? Ficou bem entendido? Eu posso entender desta forma, interpretar desta forma o silêncio? Ou não? O silêncio é de, não vou chatear o professor dizendo que não entendi, que não ficou claro, né? que não ficou legal. Entenderam? Ficou claro para vocês os fenômenos, os processos, através dos experimentos que a gente fez em aula, dos vídeos, da teoria? Como é que ficou para vocês? Tá. Para mim está claro. Tá bom. Eu acho que está claro também para mim. Foi bem bons exemplos os vídeos. Para mim também. Então, tá. O professor também precisa de reforço positivo, né? Lembra aquela mala de dinheiro? De mentira, tá? Infelizmente, eu não tenho dinheiro. Mal tenho para mim, muito menos para distribuir, viu? Então tá, pessoal. Foi um prazer estar com vocês hoje, né? Nesse processo de construção de conhecimento. E seguimos, então, na próxima aula, que daí a gente vai entrar dentro da abordagem cognitiva a fundo. Entender os princípios fundamentais dessa abordagem, concepção de ser humano, né? E como é que ela funciona, quais são os principais expoentes teóricos que contribuíram para a construção dela. Tá? Ok, pessoal? Uma boa semana, então, a todos. Opa, perdão? Não. Tá. Então, uma boa semana. Obrigado igualmente. Okay. Obrigado igualmente. Se cuidem, fiquem bem, cuidem da saúde, né? E qualquer dúvida, sabem que é só me chamar lá no privado, não tem problema. Nem sempre eu respondo na hora, mas eu sempre vou responder, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar por lá também. Não quis perguntar aqui, quer perguntar no privado, me chama no WhatsApp ali no privado que eu, com toda atenção, vou responder vocês, tá bom? Uma boa semana a todos. Fiquem bem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.